Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Aula de hoje, estudando a Bíblia livro por livro. Olha, se você já é nosso aluno, portanto você já tem os nossos módulos de teologia. Esta matéria está no módulo 2, Bibliologia, e também tem parte em História dos Hebreus, as duas no módulo 2. Mas se você não é aluno, não precisa ficar triste. Vai anotando as informações mais importantes, conferindo na Bíblia. E no final da aula eu ensino como tornar-se aluno para receber automaticamente os nossos módulos de teologia aí no conforto do seu lar. Mas chega de moleza, vamos trabalhar estudando a Bíblia livro por livro. Nós já estudamos o primeiro livro da Bíblia. Tem 50 capítulos, o livro de Gênesis. Já estudamos o segundo livro da Bíblia, Êxodo, com 40 capítulos. E hoje nós vamos estudar o terceiro livro da Bíblia, Levítico, com 27 capítulos. Fica faltando Números e Deuteronômio para concluirmos o Pentateuco. Penta 5, Teuco livros, Pentateuco, 5 livros que Moisés escreveu. O povo judeu chama a Torá, que significa a lei, tá bom? Bem, outra coisa importante, o nome destes livros vem da transliteração do grego. O que é transliterar uma palavra? É escrever com os nossos caracteres, no caso língua portuguesa, a forma que se fala na língua grega, no caso, estes livros da Bíblia. Mas aí você poderia perguntar, escuta, mas se o Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica, por que então foi transliterado do grego? Olha, pergunta interessante. Ocorre que por volta do ano 285, 250 antes de Cristo, existia em Alexandria uma biblioteca muito famosa. E o rei, na época, o rei Ptolomeu, muito estudioso, queria ter nesta biblioteca o livro sagrado do povo judeu, no caso, o Antigo Testamento. Só que ele não queria na língua hebraica, ele queria na língua grega para que todos pudessem consultar, aprender sobre o Antigo Testamento, os 39 livros. Bem, é verdade que a Bíblia hebraica, a organização é diferente, mas o conteúdo é o mesmo, tá bom? Aí ele contratou 72 rabinos, anciãos, e levou para Alexandria para que eles fizessem a tradução. E eles fizeram. E essa tradução recebeu um nome grego, Septuaginta, que hoje significa a tradução dos 70. Olha que legal, né? Arredondou aí, eram 72, mas tradução dos 70. E estas palavras, então, quando trouxeram ou traduziram para a língua portuguesa, transliteraram. Então, Gênesis é uma palavra grega transliterada. O que significa? Início ou começo. Êxodo, o que significa? Saída. Isso nós já estudamos. E agora nós vamos para Levítico. Os levitas foram escolhidos por Deus, um dos filhos de Jacó, de Israel, para cuidar da religião. E é isto que nós vamos ver agora. Então, o povo sai do Egito, ó, o Êxodo aí nós já aprendemos na aula anterior. Agora, segundo os estudiosos, mais ou menos 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas ali na região do Sinai, né? Entre ali os golfos do Mar Vermelho, região do Sinai. Se você desenhou o mapinha lá nas primeiras aulas é só conferir. E precisa de norma. Nosso Deus é um Deus organizado, né? Veja os escritos sagrados que Deus deu para o homem, a sua revelação, é tudo muito organizado. E o povo
sai da condição de escravos, mais ou menos 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas. Consegue imaginar? Precisa de regra, de normas. No Brasil, nós não temos a nossa Constituição. Todos os brasileiros não estão subordinados à Constituição, do homem mais humilde até o presidente da República. Mesma coisa, Deus deu a lei, deu a Constituição, deu as normas, as regras, para que o povo pudesse se organizar, para que tivesse normas, tá bom? Então vamos em frente. Bem, então Levítico era também conhecido como a lei dos sacerdotes. A Septuaginta, olha ela aqui que eu te expliquei, o denominou Levítico devido às prescrições de regras e leis aos sacerdotes. É importante saber que nem todo levita era sacerdote. A palavra grega levítico significa referente aos levíticos, aos levitas, tá bom? Bem, e o livro tem 27 capítulos, que seria a constituição do povo, e é dividido em duas partes. Vamos ver essas duas partes? Então, conteúdo, 27 capítulos, dividido em duas partes. Então, a primeira parte, por meio dos holocaustos e dos sacrifícios, o homem tenta aproximar-se de Deus. Desta forma, são estabelecidas regras para efetuar tais holocaustos. Todavia, tais sacrifícios cobriam apenas o pecado que distanciava o homem de Deus. Isaías 59, verso 2. Estamos falando dos capítulos 1 a 16. Vamos dar uma olhadinha em Isaías 59, 2? Vamos dar uma verificada? Vamos lá. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Tá certo? Então, o que acontece? O pecado separa o homem de Deus, né? Pecado é um problema sério, leva o homem à morte, morte eterna, olha o perigo. Então, aqueles rituais, aqueles sacrifícios, eles encobriam os pecados dos israelitas. Olha que interessante, eles não apagavam, encobriam, porque aquilo é um tipo do que ia acontecer mais na frente. No caso, Jesus Cristo, o unigênito de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício de Jesus, a morte expiatória de Jesus, essa sim, ela tira os nossos pecados. Ele morreu e na sua morte ele verte o sangue santo, sagrado, precioso. E ali ele paga o preço, ele assume a nossa culpa. Por isso que nós, quando nós oramos sempre pedindo em nome de Jesus. É Ele que fez essa ligação, essa ponte entre nós e Deus, por meio do seu sacrifício. Olha que coisa maravilhosa. Então, o livro de Levítico é um livro real, realmente aconteceu, mas sombra do verdadeiro sacrifício, do sacrifício eterno, o sacrifício de Jesus. Vamos em frente. Bom, do 17 ao 27, que é a segunda parte, os judeus são ensinados, ou os israelitas, que o mais certo seria israelitas, são ensinados a manter um relacionamento com Deus. Por isso, Deus determinou várias regras para que o homem preservasse a intimidade e a comunhão com o Senhor. Tais regras seriam proibições e condutas obrigatórias. Então, na primeira parte, o livro vai tratar da questão do tabernáculo, sacrifício, tudo certinho, o comportamento sacerdotal e dos levitas, porque nem todo levita era sacerdote. E na segunda parte, do 17 ao 27, normas para conduzir o povo. Nós precisamos de normas, de regras. Não tem como viver sem normas, sem regras. E o nosso Deus é um Deus organizado. Inclusive, nós vamos encontrar na lei, em Levítico, regras, normas alimentares. Você sabia? Até com isso Deus se preocupou e Moisés foi registrando tudo. Então,
Concluindo o livro de Levítico, agora o povo tem uma constituição, o povo tem regra, tem normas. Olha que coisa tremenda. E depois vem o livro de Números, que já vai tratar da organização, de pôr em prática estas normas. Mas esse já é assunto para a próxima aula. Então dá uma olhada aí durante a semana, tem 27 capítulos, eu ministro uma aula por semana sobre esse tópico, essa matéria, então divide aí por 7, leia um pedacinho todo dia. Eu fiz a conta, se você ler todo dia 15 minutos de Bíblia, em menos de um ano você lê a Bíblia toda. Eu até estou todo dia cronometrando. Em menos de um ano você lê a Bíblia inteirinha. Sabe o que representa 15 minutos? Mais ou menos 1% do tempo que Deus dá de presente para a gente todo dia. Todo dia Deus deposita na poupança da vida 1.440 minutos. 1.440 minutos. Chega meia-noite, zero e Deus dá de presente de novo. O que você acha de pegar 1%, que daria 14,4%? Vamos arredondar para 15% e devolver para Deus, lendo a sua palavra. Eu garanto, a sua vida vai mudar e para melhor, tá bom? Olha, se você não é inscrito ainda no canal, faça a sua inscrição, dá um toque no sininho. Olha, nós estamos passando 70 mil inscritos no canal. Olha que bênção! Eu vou deixar também aí na descrição o nosso site para você ver todo o nosso material. O site é o www.icp.com.br. Está aí no link. Se você bater no link, em cima do site aí do link, você já vai direto pro nosso site, tá bom? Vou deixar também o link do canal. Copie o link, cole lá no teu WhatsApp, forme um grupinho no WhatsApp, envia para todo mundo, coloque no teu Facebook, divulgue no Instagram, faça parte do nosso ministério que tem como objetivo primordial o ensino da genuína, da poderosa palavra de Deus. Olha, dá um toquinho aí também, dá um joinha aí, dá um toquinho, um likezinho aí, me ajude, dá aí um incentivo, tá bom? Eu vou deixar também o meu e-mail, teologia@icp.com.br, se tiver alguma dúvida, manda para mim. Bem, o que mais? Já falei do nosso curso, já falei da divulgação, já falei da inscrição. Você pode também tornar-se membro do canal. Aí você tem super desconto na aquisição do nosso material, que pode chegar a 50%. Bata aí na abinha como tornar-se membro, tá bom? Vale a pena. Venha fazer parte do nosso ministério. Tô indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.